Olá, pessoal. Eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafezinho. Hoje eu queria comentar esse áudio do banqueiro André Esteves, presidente do BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimentos do Brasil. O André Esteves é um dos homens mais ricos do Brasil, né? Tem uma fortuna aí de mais de 30 bilhões de reais. E é também uma das figuras mais influentes do país, né? Como agora com esse áudio ficou bastante claro. E na última crise também que aconteceu no Ministério da Economia, também ficou claro, porque quando os servidores do Ministério da Economia pediram demissão, né, os servidores mais próximos do Paulo Guedes, o gente do governo consultou o André Esteves, e o próprio Paulo Guedes cometeu um ato falho, mencionou André Esteves durante uma coletiva. E agora a gente sabe por esse áudio que o Arthur Lira ligou para o André Esteves e ele também disse que o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, liga para ele para conversar sobre juros, né? No áudio, o Roberto Campos pergunta se já está suficiente a queda do juro no Brasil. E o André Esteves disse que não, que é preciso subir os juros, né? Obviamente, ele é detentor de títulos da dívida pública, então, para ele, é importante que subam os juros. Ele deixa claro, inclusive, isso no áudio o tempo inteiro, ele acha que o Banco Central tem que incluir os juros, isso não é um problema, porque ele já conviveu com juros de 2 dígitos em outros momentos, né? Mas, aparentemente, ele não se preocupa nem um pouco com o fato do Brasil estar vivendo um dos piores desempregos de sua história, que você tem milhares e milhares de empresas fechando e que o juro alto ele implica imediatamente em mais desemprego, em mais quebradeira, porque as empresas vivem de crédito, a economia, qualquer economia do mundo vive de crédito, o crédito é o oxigênio de qualquer economia. Então, quando você sobe os juros, você destrói a economia produtiva, né? E o André Esteves ele é o símbolo da incompreensão desse fato, né? É um áudio de 1 hora, foi publicado pelo Brasil 247, a gente publicou algumas matérias aqui, eu quero escrever ainda um editorial sobre isso, só que eu estou fazendo agora esse editorial em vídeo para a gente comentar. Eu comecei a anotar aqui a fala do André Esteves, né? Ele é uma reunião recente com clientes e filhos de empresários, né? Um ambiente assim muito amigável. O André Esteves ele demonstra, ele reitera que é favorável ao Bolsa Família, que é um ótimo programa. Então ele diz que o Auxílio Brasil ou Bolsa Família de R$ 400 não representará um problema fiscal grande. Esse é até um aspecto positivo da fala, e que o problema brasileiro é mais de política, de diretrizes de longo prazo, né? Mas ele é um neoliberal, né, em que ele deixa claro ao longo de toda a explicação da conversa lá com os clientes, com os puxa-sacos, né, que a preocupação dele não é com a economia brasileira, a preocupação dele é com a lucratividade da sua empresa e das empresas financeiras do Brasil. Eu fiz algumas anotações aqui, eu queria comentar. Ele fala sobre o teto. A primeira pergunta a ele é sobre o teto, né? E ele menciona o teto de gastos como uma âncora fiscal, né? A principal âncora fiscal do país. Foi criada pelo Michel Temer, por gente dele, do André Esteves. Ele menciona lá um funcionário dele, né, que participou da elaboração, da aprovação do teto de gastos, né? E uma coisa, Eduardo Guardian, né, sócio, né, funcionário sócio da BTG, que o próprio o Mansueto ele era secretário do Tesouro, né, o secretário de Política Econômica, ele era o segundo nome mais forte do Ministério da Economia até poucos meses atrás. Ele saiu, o Mansueto saiu e foi para o BTG. Né, você vê que está tudo em casa.
E aí está a primeira crítica que eu faço ao áudio e a versão do André Esteves, é que ele fala no teto de gastos, né, que é para dar uma âncora fiscal ao governo Dilma, né, para resolver um problema de confusão fiscal criado pela Dilma, que perdeu a calculadora. Pomba gira total. Ele é muito agressivo com a Dilma Rousseff, o tempo inteiro, né? Tem outro momento em que ele fala que a Dilma... que o teto fiscal é a tentativa de criar uma âncora fiscal para um Brasil que tinha se perdido nas contas públicas. Muito da cabeça econômica da Dilma, se é que se pode chamar de cabeça. Todo mundo ri, né? Mas aí a crítica que eu faço é o seguinte: o teto de gastos foi criado no governo Temer, não foi criado no governo Dilma. E o governo Dilma teve problemas fiscais, sim, em 2015, mas não foi tão grave assim, porque era um problema vinculado à crise política, né? A uma crise política muito forte, provocada deliberadamente por gente como André Esteves, pelo Eduardo Cunha, que aprovava pautas bombas, pautas justamente para provocar mais déficit fiscal. O André Esteves ele é muito cínico ao não lembrar isso, mas alguns fundamentos do governo Dilma estavam muito sólidos, a dívida bruta era muito menor do que a atual, por exemplo, né? O desemprego era muito menor, e você tinha uma série de outros fundamentos sólidos na economia brasileira. Passada a crise, se aquela crise política fosse superada, o Brasil voltaria a crescer sem problema nenhum. É muito injusto, muito cinismo por parte do André Esteves, né? O André Esteves, ele, por exemplo, ele elogia o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes seria a primeira gestão, o primeiro governo que teria reduzido a despesa primária do governo, né? Que caiu de 19% para 18% ao longo do governo Bolsonaro. Besteira, né? Os governos petistas tiveram despesas primárias menores que isso, houve pequeno crescimento, mas no total era menor. A despesa primária era menor. Mas, sobretudo, os governos petistas tiveram muito investimento público em ciência, em tecnologia, em infraestrutura. É muito fácil você ter despesa primária baixa se você cortar todos os investimentos do país, cortar dramaticamente investimentos nas universidades, investimentos sociais, e você usar todo o dinheiro para apenas abater dívida pública, né? Mas, de qualquer forma, a gestão fiscal dos governos petistas era sólida. Então, o André Esteves também ele falseia a realidade ao falar isso aqui. Ele também ele é favorável a programas de transferência de renda, né? Você vê que o neoliberalismo ele aceita fazer transferência de renda para conseguir a paz social. Que, imagina, ele tem uma fortuna de quase 40 bilhões de reais, né? Ele quer paz social justamente para conservar a sua fortuna, conservar tudo. Então, ele defende isso no áudio, né? Para nós que temos privilégio, se a gente puder fazer uma pequena transferência de renda, traz enorme paz social à sociedade. Né? Agora, ele fala também, ele tenta impor a narrativa que o Bolsa Família não foi criado pelo PT. O PT incorporou o Bolsa Família, mas, na verdade, é uma criação tucana do Paulo Renato, ministro da Educação do PSDB. Mentira, né? Mentira, e é uma mentira antiga já. Na realidade, você tinha um programa de transferência de renda minúsculo do FHC, minúsculo, que era, inclusive, tinha outra concepção, tinha outra magnitude, né? Assim é muito fácil, você dá R$10 para 1.000 pessoas, aí você criou um programa social. Aí entra um governo, aumenta para R$200 e dá para 30 milhões de pessoas, e você vai falar que o programa foi inventado pelo anterior. Não. Mentira do André Esteves, o Bolsa Família é uma invenção do Lula, do governo Lula, dos governos petistas. Os governos petistas cometeram vários erros, Lula cometeu vários erros, mas
também cometeu acertos. E um dos acertos foi a criação do Bolsa Família, foi a implementação, sobretudo, de um programa social com essa magnitude, que o André Esteves elogia muito. Ele lembra que é mais prático você colocar dinheiro no bolso de quem está precisando. Melhor do que você distribuir leite, que aquilo acaba gerando desvios, o leite acaba chegando caro, por causa que você tem uma série de problemas burocráticos e corrupção, e aumenta o preço. É melhor você colocar dinheiro no bolso do pobre. Isso aí, verdade. Concordo com o André Esteves, que é a concepção do Lula. O Lula sempre repete isso o tempo inteiro, né? Ele menciona que no ano que vem o déficit não vai ser tão grande, né? O déficit primário do governo. Ele fala que 1% está normal. Ele tenta passar tranquilidade para o pessoal de que a situação fiscal do Brasil não é tão complicada assim. É importante saber, esse é um lado bom desse áudio, que é a opinião de um agente político com muita influência. Então, a situação não está tão complicada fiscal. Então, ou seja, é possível ter um programa social vultoso, generoso, para ajudar as pessoas mais pobres no Brasil, mesmo no governo Bolsonaro, né? Mas o governo Bolsonaro vai acabar já ano que vem, então a gente, a partir do próximo governo, a partir de 2023, podemos ter um governo que faça grandes investimentos públicos, que implemente programas sociais ambiciosos, que faça grandes investimentos em ciência, em tecnologia, em educação, em pesquisa de biotecnologia, enfim. Todos os investimentos são necessários, que o Bolsonaro cortou tudo. O governo Bolsonaro é um governo de destruição. Aqui ele fala que o estresse está grande por causa do furo do teto, né? O estresse foi esse estresse do mercado financeiro, a bolsa caiu, o dólar subiu, por causa justamente que o teto de gastos não vai ser cumprido. O Bolsonaro desistiu de cumprir o teto de gastos porque ele quer implementar lá o Auxílio Brasil, o programa eleitoreiro dele, o que, a bem da verdade, é um absurdo. É um absurdo o que ele está fazendo, porque o Bolsa Família é um programa bem sucedido. Não é aconselhável você promover nenhuma mudança estrutural num programa tão bem sucedido, mas, enfim, Bolsonaro não sei o que vai fazer. O mais importante é que esse dinheiro, seja com que nome for, chegue no bolso do trabalhador, chegue no bolso das famílias. Eu não acredito que isso aí vai tirar voto do Lula em grande escala, porque o Lula ele é um símbolo de um programa social como esse, né? O Bolsonaro não vai conseguir vender a narrativa que, se o Lula for eleito, o programa vai acabar. Ele não vai conseguir vender essa narrativa, não contra o Lula. O André Esteves faz uma observação interessante também sobre o dólar. Ele fala que o dólar está muito caro, né? Que o real está barato, o Brasil está barato, e que ele lembra que o Brasil tem 350 bilhões de dólares em reservas, ou seja, o Brasil está comprado em dólar. Então, quando o dólar sobe, na realidade, o Brasil reduz a dívida. Então, o Brasil ele tem uma ancoragem cambial muito sólida. Importante saber, para a gente ficar tranquilo, para também, no nosso debate político, a gente não ser vítima de pânico. E é bom para mim, para a gente vender essa narrativa, que é uma narrativa real. Eu uso a palavra narrativa aqui no sentido positivo, mas para a gente oferecer uma narrativa real ao eleitorado, aos empresários, de que o Brasil tem uma ancoragem cambial sólida, em virtude das políticas fiscais dos governos petistas que elevaram as reservas brasileiras. As reservas internacionais do Brasil foram criadas pelos governos petistas, pelos governos Lula e Dilma. A gente tem mais 350 bilhões de dólares, já tivemos mais 370 bilhões. O governo Bolsonaro é que está queimando, né? Mas tudo bem, as reservas são muito sólidas, muito grandes, elevadas. Então, isso é uma ancoragem cambial, porque se o dólar sobe, se a moeda nacional se desvaloriza, as reservas ficam valendo mais, né? O Brasil sofre porque a inflação é pressionada, mas isso é importante a gente saber isso, porque mostra
que existe fundamento, a nossa moeda é forte, porque a gente tem uma balança comercial muito positiva, o Brasil é um grande exportador, o próprio André Esteves ele menciona que o Brasil exporta 80 bilhões de dólares por ano hoje em dia, e a gente está exportando muito petróleo, muito minério de ferro, soja, que estão com preços bons, né? Fora vários outros produtos. Então, a gente tem uma balança comercial sólida, o que também é uma âncora cambial, é a melhor âncora cambial, né? Então, para o André Esteves, não tem muito sentido o dólar se desvalorizar muito. Na realidade, o que o André Esteves não fala é que o dólar se desvaloriza pela incompetência, pela instabilidade política provocada pelos delírios de Bolsonaro, que geram instabilidade política. Para o André Esteves, os juros, o Banco Central errou, porque derrubou muito juro, né? Aí voltamos à questão, né? Que ao André Esteves interessa juros mais altos, porque ele é um dos que recebe o dinheiro do rendimento desse juro. Quanto mais alto o juro, mais ele recebe, porque ele é um dos grandes detentores de títulos da dívida pública, né? Então, esse vai ser um dos grandes desafios para os próximos governos brasileiros, né? Para a nossa geração e para as gerações futuras, que a gente tenha um sistema financeiro que não vampirize a economia produtiva brasileira, um sistema financeiro que seja auxiliar da economia produtiva brasileira, ou seja, que ofereça crédito barato. O sistema financeiro só tem uma função: crédito, ou seja, injetar dinheiro na economia. Senão, para que existe o sistema financeiro? Para quê? Né? Para gerar dinheiro por dinheiro? Não tem sentido. O sistema financeiro de qualquer país, ele tem que servir à economia nacional, à geração de emprego, à produção, à indústria, à agricultura, aos serviços, ao desenvolvimento tecnológico, à saúde, à educação. Então, é muito importante que isso fique claro, que a gente gere essa cultura junto à população brasileira de que o sistema financeiro, um sistema financeiro nacional deve servir à economia brasileira, aos brasileiros. Então, esses comentários iniciais que eu queria fazer sobre o André Esteves. Quero falar também sobre a opinião que ele tem sobre as eleições de 2022. O André Esteves, ele menciona a possibilidade até do Bolsonaro ser reeleito caso ele calhe a boca. Caso o Bolsonaro calhe a boca e comece a fazer um giro ao centro, a fazer um movimento ao centro, né? Eu acho que isso é besteira. O Bolsonaro não calou a boca até agora, não vai calar a boca no futuro, e sem contar que o problema do Bolsonaro não é apenas as suas palavras, o problema são suas ações, né? As ações que já foram feitas. O Bolsonaro já tem um legado negativo, então não adianta ele calar a boca. Ele tem um legado terrível. Morreram mais de 600 mil brasileiros, milhares e milhares morreram em vão, não deveriam ter morrido, porque poderiam já ter se vacinado ou poderiam ter se cuidado melhor. Isso e uma série de outros problemas, né? O governo Bolsonaro não investiu em educação, por exemplo. Quando a pandemia surgiu, o governo Bolsonaro deveria ter iniciado um grande programa de educação à distância, como qualquer governo decente fez no resto do mundo, para substituir a educação presencial, que teve que ser interrompida durante a pandemia. Então, o Ministério da Educação tinha que ter oferecido um grande plano emergencial para suprir a lacuna, para oferecer educação às crianças e adolescentes do Brasil, e jovens e adultos, todo mundo que precisava de educação e que ficou sem educação durante mais de um ano, quase 2 anos, e o governo Bolsonaro não fez nada, né? Então, caro André Esteves, não adianta o Bolsonaro calar a boca, ele já falou besteira demais no passado, já fez besteira demais no passado, e ele já perdeu a confiança do povo brasileiro. Ele não é uma pessoa confiável. É um absurdo que existam ainda agentes políticos importantes que mencionem a possibilidade do governo Bolsonaro ser reeleito como se isso fosse uma coisa normal. Não é normal, é um governo genocida. O presidente Bolsonaro está indiciado pela CPI da pandemia.
o presidente Bolsonaro está indiciado por crime contra a humanidade, 3 crimes contra a humanidade, ele pode vir a ser preso, e a gente não quer um presidente criminoso, criminoso contra a humanidade. Não faz sentido isso. O André Esteves fala que é possível que o Lula seja eleito porque ele tem uma boa lembrança junto à população e que, se ele fizer um movimento ao centro, ele vai ser eleito. Caro André Esteves, o presidente Lula já está fazendo esse movimento, ele sempre fez o movimento ao centro, o presidente Lula nunca foi um radical, ele conversa com todo mundo. Claro que ele é um político de esquerda, de um partido de esquerda, então ele conversa também com movimentos radicais de esquerda, e é importante que alguém converse, só que ele não é um radical, ele não representa essa tendência na esquerda brasileira, nem dentro do Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula representa uma tendência voltada para o centro, e no sentido muito pragmático, muito objetivo, no sentido de realmente dialogar com o setor produtivo nacional, que é mais de centro, e o presidente Lula sempre dialogou muito bem com o setor produtivo nacional. Infelizmente, veio a Lava Jato, criminalizou, inclusive, a política, criminalizou o diálogo entre a política e o setor produtivo. Então, a gente foi muito vitimado, a política brasileira, o sistema político foi muito vitimado, foi muito ferido por uma cultura política fascista, punitivista, de criminalizar a política, e o presidente Lula foi foi uma das maiores vítimas disso, porque justamente ele é um político do diálogo, de conversar com os empresários, conversar com o sem terra, conversar com o sindicalista, e a Lava Jato criou aquela cultura de criminalizar tudo. Isso fez muito mal ao Brasil, e a razão pela qual, na minha opinião, o presidente Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, com possibilidade de ganhar no primeiro turno, é justamente porque há um grande repúdio na sociedade brasileira contra esse tipo de criminalização, né? A política não pode ser criminalizada, o presidente Lula ele tem que trabalhar tranquilamente, conversando com os empresários, conversando com os sindicalistas, conversando com todo mundo. Então, eu acho que... Eu até concordo com essa afirmação do André Esteves de que quem fizer esse giro ao centro vai ganhar a eleição. Só que o Bolsonaro não fez esse giro ao centro, não tem condição de fazer esse giro ao centro, porque o que ele fez nesses 3 anos de governo já é muito grave. O Bolsonaro sempre fez o movimento para os extremos. E não adianta ele fazer em cima da hora, superficialmente, artificialmente, movimento ao centro para se eleger, porque é perigoso a gente passar qualquer pano para o Bolsonaro, qualquer movimento ao centro que o Bolsonaro fizer não vale nada, porque ele pode fazer apenas para se eleger, mas se ele se eleger, ele vai voltar a ser extremista e fazer muito mal ao país. O Bolsonaro isolou o Brasil. Voltando ao André Esteves, por exemplo, o André Esteves ele menciona muito as besteiras que o Bolsonaro fez na política externa. A China agora não está mais comprando carne do Brasil, provocando já enorme prejuízo para o país, para as divisas brasileiras, para as exportações brasileiras, porque a China não está comprando carne do Brasil, e a China é a maior compradora de carne do Brasil, como é a maior compradora dos principais produtos exportados pelo Brasil, e o Bolsonaro é culpado direto, porque ele e o seu entorno ficaram xingando a China durante o tempo inteiro, e o André Esteves fala isso com perplexidade. Como é que alguém vai xingar o nosso principal parceiro comercial? Então, você vê, mesmo junto a um agente político do sistema financeiro, a uma figura que é um bilionário, uma figura que é ligada aos interesses neoliberais, e ele mesmo deixa bem claro que o lado dele é mais os Estados Unidos, né? O André Esteves. Mesmo assim, ele lembra que é muito importante respeitar a China, você ter absoluto respeito pela China, porque ela é nosso principal parceiro comercial, né? E a gente tem que ter o mínimo de bom senso, né, em função dos interesses econômicos brasileiros. Eu acho que o áudio foi realmente uma aula para entender como pensa a elite econômica brasileira, e é uma elite que não pensa em desenvolvimento. Você tem um momento também da fala em que ele menciona uma conversa com um investidor americano, em que ele acredita que o Brasil
não vai se desenvolver, não vai crescer, mas também não vai cair muito, vai ficar mais ou menos como está, e que isso é muito bom para a empresa dele. Ele fala isso muito diretamente, muito cinicamente, o que mostra que esses interesses, esses agentes políticos do sistema financeiro, eles não querem fazer nada, eles querem manter o sistema como está, eles não querem nenhuma mudança estrutural na economia brasileira. É muito importante, então, que a gente preste atenção nisso, que quando um governo progressista, quando a gente voltar a ter um governo progressista, talvez o ex-presidente Lula ganhe as eleições de 2022, ele entenda que é preciso fazer algumas mudanças estruturais importantes para o Brasil se desenvolver. E eu tenho muita fé que o presidente Lula sabe disso, que foi tentado já em seus governos, não se conseguiu tudo o que queria, mas se conseguiu bastante coisa, mas agora está muito mais claro que existe uma possibilidade do Brasil voltar a crescer, caso o Brasil invista em desenvolvimento. Agora termino meu comentário aqui. Muito obrigado a todos.